Oi, gente! Tudo bem por aí? Jó, capítulo 24. Continuamos na resposta de Jó para Elifaz, né? Ontem foi muito bonito, né? A gente vê como que Jó, mesmo em meio ao caos, ele permanece crendo em Deus, né? Ele não despreza Deus pelos problemas que ele tem. Porque a gente, muitas vezes, qualquer coisa que acontece com a gente já se revolta contra Deus. Ah, se Deus existisse, não era assim. Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Jó não. Jó se mantém ali firme. E olha que os problemas de Jó são violentos, são fortes. Todo o caos que ele está vivendo. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar? Um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Ai, que coisa, né? Isso acontece muito, né? Principalmente não, né? Somente no interior, né? Nesses lugares, as pessoas que criam vaca, criam cavalo, boi, eles roubam, né? A cerca tá aqui, eles colocam a cerca mais para lá, roubam o espaço das pessoas, roubam os próprios bichos e colocam lá no meio, né? E você vê que isso é uma coisa antiga, né? Às vezes a gente acha que está acontecendo só agora, mas ó, Jó já está falando aqui dessa situação. Você que está me ouvindo aí lá do agro, lá do campo, sabe muito bem como é verdade isso, né? Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva, como garantia de pagamento de um empréstimo. Se aproveitam das pessoas vulneráveis, né? O órfão e a viúva, a Bíblia fala muito sobre eles. Deus cuida deles, é Deus quem cuida deles. Então, se você está abusando do órfão e da viúva, Deus vai cobrar pessoalmente. E como o Jó disse ontem, né? Eu não tenho medo da escuridão, eu tenho medo do Todo-Poderoso. Porque daí quem vai te defender, né? Contra ele? Ninguém, não existe. Versículo 4. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e a se esconder. Eles não respeitam o direito dos pobres. Ai, que triste, né? Você vê que isso é desde que o mundo é mundo, já que, pelos estudiosos da Bíblia, Jó foi o primeiro livro a ser escrito, né? Então, primeiro, antes de tudo, já estava acontecendo isso aqui. É triste. Os pobres são explorados pelos maus. Versículo 5. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimentos para os seus filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uva para eles. Não têm cobertas para se cobrir à noite. Não tem nada que os proteja do frio. Pelas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Ai, que vida difícil, meu Deus do céu. Aqui ele está falando do que ele vivia naquela época, né? Mas hoje a gente vê pessoas trabalhando embaixo de chuva, puxando carroça, pegando reciclagem para ganhar centavos ali. É com isso aqui, ó, as montanhas são encharcadas pela chuva e eles procuram um abrigo nas rochas. A gente pode ver essas pessoas que ficam trabalhando pesado na rua, né? E por mais que você tenha preconceito dessas pessoas que fazem esse trabalho de reciclagem, de revirar lixo para pegar coisas recicladas, né? Se você pensar bem, eles são pessoas que eles limpam a natureza, né? Eles recolhem esses lixos que esses porcos jogam pelo chão afora. E eles fazem um trabalho de formiguinha e são extremamente maltratados, extremamente mal pagos, né? E Jó cita isso aqui, ó, nas montanhas são encharcados pela chuva e procuram um abrigo nas rochas. Uma agonia, né, gente? Todo mundo deveria ter o mínimo de dignidade, um mínimo de uma casa, um trabalho decente, uma coisa decente. Mesmo que fosse isso, mas que não precisasse de trabalhar embaixo de chuva, embaixo de sol quente. Porque senão trabalhar não come, né? Nós
todo ser humano deveria ter uma vida melhor. E é isso que a gente está lutando aqui na Terra, para ser uma pessoa mais justa, mais certa, para que quando a gente sair daqui a gente possa alcançar isso na nova Terra que Deus está preparando. Eu tenho certeza disso, eu creio demais nisso. Que Deus não vai desperdiçar toda essa beleza, tudo que Ele fez aqui, porque o pecado entrou e a maldade entrou aqui. Mas Ele vai purificar e a gente vai viver em paz numa terra que todo mundo vai trabalhar, vai viver, vai ter família, vai ter tudo que é bom aqui, sem a dor, sem o sofrimento, sem precisar ficar encharcado na chuva para poder comer. Imagina, só isso já é bênção, né? Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Que tristeza. Isso aqui parece uma coisa de antigamente, mas não é não, gente. Hoje em dia é muito pior ainda. Hoje em dia as pessoas, né, elas pegam os próprios filhos, as filhas, e dão em prostituição. Elas vendem as filhas para poder pegar dinheiro e muitas vezes usar droga, né? É muito triste. Isso são pessoas más, são pessoas de mau coração mesmo. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer o vinho, mas morrem de sede durante este trabalho. Trabalho escravo, trabalho pisando em uva. E aqui está falando do que ele vivia ali, mas a gente pode colocar nos dias de hoje, né? Pessoas que vão para essas obras, fazer esses prédios aí, quando não tem alguém vigiando, né? Sem os EPIs, né? Quantas pessoas morrem? Aqui perto da minha casa estão construindo uma oficina ali, muito bonita, muito chique. Agora já está quase terminando, mas há uns anos atrás tinha um rapaz ali de 19 anos que ele subiu no 3º andar, estava fazendo a obra, construindo, né? Todo empolgado, cheio de sonhos, com 19 anos, imagina, todo feliz, primeiro emprego provavelmente, né? E ele caiu lá de cima e morreu. Por quê? Porque não tinha um EPI, não tinha uma corda, não tinha nada protegendo o menino. Claro que a audácia da juventude, né, também coloca em risco, mas uma empresa séria é obrigada, mesmo que o funcionário fique emburrado, porque se tem um profissional que as empresas odeiam é o técnico de EPI ali, né? Esqueci o nome da pessoa, técnico do trabalho, né? Alguma coisa, aquela pessoa que fica vigiando a segurança, técnico de segurança do trabalho. Eu me lembro que eu trabalhava em algumas empresas e todo mundo odiava eles, principalmente os donos, né? Porque eles são chatos e tem que ser mesmo, né? Se tivesse um técnico de segurança do trabalho ali, esse rapaz não tinha morrido. E aqui é a mesma coisa. Eles movem pedras de moinhos, eles pisam uvas, eles morrem de sede, eles trabalham pesado e não tem nem água, nem retribuição, né, do trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz, eles sempre fazem as coisas na escuridão. Em todos os seus caminhos, em tudo que fazem, eles não querem saber dela, da luz, da clareza, do ver. Eles não querem, eles querem fazer tudo sempre escondido. O adúltero, ele é principalmente o adúltero, ele faz sempre tudo escondidinho. Ele enrola um aqui, enrola um ali, enrola outro lá. Tem uma moça que morreu agora, ela morreu, acho que no motel, sei lá. Eu li uma reportagem que a moça morreu porque engravidou do cara. E quando ela engravidou, ela ficou toda feliz. Falou, agora vai ser ótimo. Uma aeromoça, agora lembrei, uma aeromoça. E aí quando ela foi avisar o namorado dela, já estavam 2 anos namorando, toda feliz que eles iam ter um filho e tal, ele falou, não, a gente não vai ter esse filho porque eu sou casado. Quer dizer, ele enrolava a esposa dele, enrolava ela, por 2 anos ele viveu essa vida dupla e depois atrapalhou tudo. Como a Bíblia diz, né, um abismo chama outro, ele matou a moça lá, no final da história. Então os perversos, eles não gostam da luz, eles gostam de tudo escondido, de tudo na penumbra, de uma forma que ele possa enganar todos ao redor. Mas Deus está te vendo. Você não se esconde de Deus, é impossível. É impossível. Por todo lugar que você for, Deus está te vendo.
Deus está te vendo e Deus fará justiça pelas pessoas que estão sendo injustiçadas por você. Não tem jeito de você correr. É agora ou daqui 10 anos, mas Deus fará justiça. Todos os caminhos, em tudo que faz, eles não querem saber da luz. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre, e de noite ele vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Tá vendo? Tô falando do adúltero, ele tá falando aqui também. Do ladrão, né, que rouba à noite, do adúltero que cobre o rosto, né, fica sempre se escondendo. Tem uma vida oprimida o adúltero, porque ele tá sempre com medo de tudo. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Tudo que fala luz, clareza, vida, eles não querem. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorado. Ai, ai. E agora nós vamos ler a terceira fala de Zofar, aquele que eu falei que eu não vou muito com a cara de Zofar. Eu já falei isso, vou falar de novo, talvez você está caindo aqui de paraquedas a primeira vez. Tem o Bildade, que eu acho o Bildade, o amigo de Jó, muito, muito cruel. Ele fala dos filhos e aí, nossa, chega a dar uma dor assim, né? Ele fala mal dos filhos de Jó. Ele faz, que eu acho ele um medíocre, um zero à esquerda. E tem esse Zofar que eu invoco ele, não sei. Eu acho ele exaltado, assim, não sei se é o nome que me traz isso. E agora a gente vai ouvir a terceira fala de Zofar nesse mesmo capítulo. O homem mau é arrastado pela enchente. Zofar está falando. As suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uva. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Ele está falando as coisas que são verdadeiras aqui. Deus odeia o mal, odeia essas pessoas que vivem na escuridão, que não gostam da luz. Isso aqui é muito fato, é muito verdade. Só que, para que falar isso com Jó? Jó está entendendo que ele está falando que o mal é arrastado pela enchente. O mal é amaldiçoado, ele perde tudo, ele perde os filhos, ele perde a esposa, ele perde a saúde, ele perde tudo. Você é mau. Ele está falando com Jó, você é mau. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, falando de Jó. Mas num instante secam como um capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer essas coisas? Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Zofar pergunta. Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? É uma linha muito fininha. Ele está dizendo a verdade, ele está falando a verdade, mas ele está falando a verdade na hora errada, no tempo errado, com a pessoa errada. Ele está usando a verdade para ofender o Jó, para furar, para magoar, para trazer a consciência de Jó de que ele é mau, de que ele é ruim. Você é pecador. Você se faz de bonzinho, por um tempo você se fez de bonzinho e foi tão próspero e famoso como você foi, mas agora Deus fez justiça e destruiu sua vida. Nas entrelinhas ele está falando isso, entendeu? E é isso que dói, é isso que magoa.